Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Tem gente que só abre a boca para criticar, para reclamar, para murmurar, para falar mal do outro, para fazer fofoca. Você conhece alguém assim? Infelizmente, né? Todos nós conhecemos alguém assim. Eu espero que não seja você essa pessoa. Infelizmente, todos nós conhecemos pessoas que só abrem a boca para falar coisas negativas, para reclamar. Reclamam do clima, reclamam do tempo, reclamam da falta de dinheiro, reclamam da greve do ônibus, reclamam de tudo. E você não ouve muitas vezes, ou quase nunca, da boca dessa pessoa, algo de positivo, algo de bom. A Bíblia fala muito sobre as nossas palavras. A Bíblia fala muito. Provérbios, o livro de Provérbios, você pode abrir mais ou menos no meio da sua Bíblia, você encontra o livro de Provérbios. Fala muito sobre as palavras. Como palavras agradáveis são como medicina para o corpo. A Bíblia diz isso lá em Provérbios, que quando você fala palavras agradáveis para alguém, você pode estar trazendo cura para aquela pessoa. A Bíblia diz em vários capítulos no livro de Provérbios, você pode conferir lá. E a Bíblia também diz no livro de Tiago, no capítulo 3, que aquele que consegue refrear a sua língua, olha, é difícil. Lá Tiago fala que como um navio tão grande naquela época, que Tiago escreveu, né? Não existiam esses navios gigantescos que existem hoje, né? Esses navios de hoje existem aparelhos, né? Muitos computadores que ajudam a dirigir o navio. Mas antigamente era só um leme. E um lemezinho muito pequenininho, ele consegue controlar aquele navio gigantesco. Assim também, Tiago diz que é a nossa vida, a língua, que é um órgão tão pequeno do nosso corpo, ela consegue fazer grandes estragos. Ela pode causar grandes problemas. Quantas vezes nós temos uma briga em casa com a mulher, com o marido, com os filhos, porque não vigiamos aquilo que nós falamos. Não é assim? Falamos quando não deveríamos, ou no momento errado, a coisa errada. Muitas vezes falamos até a coisa certa, mas na hora errada, ou da forma errada. Porque é muito diferente, é muito importante a gente prestar atenção na forma com que a gente fala as coisas, não é? Muitas vezes a gente fala a coisa certa, mas da maneira errada. Você pode falar para alguém, por exemplo, que, vamos supor, a gente falou aqui hoje de roupa no programa, você pode de repente falar assim, olha, a pessoa vestiu um vestidinho de tricô, que a gente falou hoje sobre a moda tricô, sobre tricô, e o vestido não ficou muito bem para aquela pessoa, não é? E você pode falar assim, se a pessoa te perguntar, te pedir uma opinião, você pode dizer, olha, eu acho que de repente, talvez a cor não ficou legal, né? Não é que você vai mentir, você tem uma maneira de falar. É diferente do que quando você vira para a pessoa e fala, nossa, tá horroroso, o que é isso? Esse vestido acabou com você. Nossa, você ficou horrorosa com esse vestido. A pessoa se sente ofendida. Então, nós precisamos aprender, estou dando um exemplo de uma coisa muito boba, mas é uma coisa corriqueira, é uma coisa que acontece sempre. E muitas vezes nós falamos a verdade e pensamos que somos muito honestos, né? Não, mas eu sou uma pessoa muito sincera, eu sou uma pessoa muito honesta, eu falo a verdade. Mas você ofende, você magoa o outro. E muitas vezes o que é pior, fala mal, julga, espalha, né? Espalha para muitas pessoas uma história, ou algo, aquilo que você pensa de alguém, e você contamina outras pessoas. Você pode até não gostar de alguém, isso não deveria, claro, mas você fala assim, não gostar do estilo de alguém, você pode não gostar do estilo de alguém se vestir, ou de alguém cantar, ou de alguém falar. Você pode, por exemplo, se você não gosta de mim como apresentadora de programa, você tem a oportunidade de trocar de canal, né? É tranquilo. Agora, se você não gosta, você fica falando para todo mundo e colocando a sua impressão, você começa a contaminar as pessoas, muitas vezes, com uma coisa que é sua. E o que é pior ainda, muitas pessoas usam a voz para falar mentira. Gente, a mentira é do diabo mesmo. Não é por isso que a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo? O diabo que inventou a mentira. Então, nós precisamos aprender a usar a nossa voz, a não só cuidar da nossa voz como instrumento que nós temos, mas principalmente cuidar com aquilo que a nossa voz está emitindo. Qual o som? Que música você canta? Existem músicas aí, gente, que
elas falam de tanta tristeza, não é? Elas falam de depressão, elas falam de traição, elas falam de tantas coisas ruins, tantas coisas negativas. Você acaba de cantar ou de ouvir uma música dessas, você está deprimido. Nossa, só quer deitar e ficar dormindo. Aí você precisa, então, abrir os seus lábios para cantar canções maravilhosas que podem trazer alegria para o seu coração, trazer amor. E a Bíblia diz, né, tem um versículo no salmista que diz, olha, cantarei, louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Eu acho que não dá tempo, né? O salmista quer dizer, olha, não dá tempo para ter outro tipo de canção nos meus lábios, porque eu cantarei ao Senhor em todo o tempo. E o seu louvor vai estar continuamente, o tempo todo, o louvor, os louvores de Deus vão estar nos meus lábios. Não quer dizer que seja pecado se você cantar uma outra música. Algumas sim, algumas são tão descaradas que sim. Existem músicas maravilhosas, né? Autores, compositores. A gente tem no Brasil compositores maravilhosos, né? Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. São músicas lindas, né? São músicas inspiradas por Deus, porque Deus deu ao Vinícius de Moraes o talento para compor essa música tão linda. Tantas músicas maravilhosas, né? Mas o que tem saído da sua boca? Qual é a qualidade das palavras, sejam ditas ou cantadas, que têm saído da sua boca? As suas palavras, elas estão servindo para abençoar as pessoas ou para amaldiçoá-las? As suas palavras estão servindo como remédio para o outro ou estão servindo como um veneno para o outro? Para um pouquinho e pense, qual é a qualidade das palavras que têm saído da sua boca? Para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus companheiros de trabalho. O que é que tem saído da sua boca? A Bíblia diz que nós precisamos tomar cuidado, muito cuidado com o que a gente diz. Que a gente deve estar pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Tardio para falar e tardio para se irar. De vez em quando eu falo alguma coisa sem pensar assim, eu falo, oh meu Deus, por que eu não fiquei calada? Me dá um arrependimento, me dá uma tristeza. Por que eu não fiquei calada? Eu tinha que ter ficado calada. É muito melhor. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido como sábio. Então, queridos, vamos parar, vamos pensar. Nesse mundo de tanta correria, a gente não tem pensado muito, né? Nós precisamos parar e pensar um pouco antes de falar. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita, estimula a ira. Então, quando alguém falar alguma coisa com você, que você não gostou, que te chateou, sabe, dê uma palavra branda para ele. Vai desviar o furor daquela pessoa. Ela vai parar de ficar com raiva, vai parar de ficar brava. Mas se você continuar, a ira aumenta, a briga aumenta. Então, querido, tome cuidado com as suas palavras. Elas podem ser um remédio para as pessoas com quem você convive.